Meu papo de hoje é com Carlos Galvão, diretor-geral da Ironman Brasil, ele que está à frente do maior evento de triatlon da América Latina há 15 anos e vai inaugurar a nossa coluna Esporte SA. Carlos, obrigado por receber a gente aqui. Imagina, prazer. Prazer é nosso, é uma honra, porque é um evento tão importante como o Ironman Brasil e você com o know-how e experiência que você tem ao longo de todos esses anos à frente desse evento, não tem melhor forma da gente inaugurar essa coluna. Eu queria falar com você, assim, o mercado do triatlon, a gente vê um crescimento, assim, até quem é leigo e quem só acompanha como amador, vê um crescimento no número de provas, número de interessados, número de atletas, parecido com o movimento que a gente viu há uns anos atrás com o mercado da corrida de rua. Como você enxerga isso nesse momento, assim, apesar de crise e tudo que está acontecendo? Olha, Fred, eu acho que você fez um paralelo importante, trazendo para o papo o boom do mercado de running de 10 anos para cá. Obviamente, na devida proporção, a gente verifica isso no triatlon, e mais especificamente no triatlon de longa distância, no Ironman e no Ironman 70.3. O que é um paradoxo, porque as condições para você treinar e praticar o triatlon continuam ruins. Você tem que fazer 3 esportes, você tem que praticar, você tem que treinar 3 esportes. Então, mas surpreendentemente, realmente o interesse das pessoas cresceu e continua nessa crescente, mas ainda eu acredito que ainda tem muito por fazer, né, no que tange triatlon de longa distância. Eu te falo isso porque a gente faz um paralelo com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, né, da modalidade. Aqui no Brasil, arrisco dizer que nós tivemos não mais do que no ano de 2015, não mais do que 150 ou 200 provas de triatlon, contando todos os estaduais, as provas de Ironman, etc. Só para você ter uma ideia, o ano passado nos Estados Unidos foram mais de 2.500 triatlons. Não conhecia esse número, realmente é expressivo. É inacreditável. Então, você pega também o número de filiados, né? No caso lá, o órgão que regula o triatlon mundial, né? USA Triathlon. Você pega aí, são mais de 5 milhões de filiados. Aqui eu acho que a gente deve ter não mais do que 5 mil. Eu só estou trazendo isso para a conversa porque, apesar do crescimento, eu acho que ainda tem muito por fazer. Com certeza. Apesar das adversidades e das dificuldades de praticar esse crescimento tem algum tipo de modismo ou pessoas buscando desafios novos? Exato. No movimento geral de qualidade de vida? Hoje todo mundo está buscando qualidade de vida, saúde através do esporte. Não tem dúvida. Eu acho que é um movimento que vai muito, muito de encontro a isso, né, da pessoa que quer começar a fazer alguma coisa e quer ser desafiada, o que também é um problema, né? Porque você não pode cortar etapas, né? Você tem que, você quer fazer um Ironman, você quer ter esse desafio pessoal, não tem problema, mas você tem que não queimar etapas para realizar um sonho como esse. E a gente tem verificado, o que é um motivo de preocupação para a gente, pessoas queimando etapas. Na minha cabeça não faz o menor sentido a pessoa fazer um Ironman sem ter corrido uma maratona, que é o último no Ironman. E correr uma maratona simples... já é um trabalhão, né? Já é complicado. Então, assim, a gente pega no Ironman e no 70.3, mas vários exemplos de pessoas que completam, que cumprem esse objetivo, e a gente vai conversar com a pessoa. Foi meu primeiro triatlon. O que é uma tamanha irresponsabilidade, tanto de técnico como de quem se dispõe a fazer um negócio desse. Tem um apelo, de repente, muito forte da marca, talvez, então, ou não só o desafio pessoal, mas até a própria marca entra um pouco nesse lance, você acha? Acho que sim, acho que é uma somatória de coisas. Assim, eu fiz uma pesquisa e é engraçado, como marca registrada, o Ironman é a segunda marca mais tatuada do planeta, só perde para Harley Davidson. É, e são 2 marcas que eu vejo que englobam um lance de estilo de vida mesmo, né? Não é a pessoa que enxerga aquele logotipo não enxerga só como uma marca. Tem um valor muito maior agregado àquele símbolo, né? É um way of life. Impressionante a quantidade de provas, né? A quantidade
né, em tão pouco tempo o circuito de Ironman 70.3. A gente está falando para 2016 de quase 100 provas. Mas é curioso, cara. Eu acho que eu vejo com, obviamente, muito bons olhos esse crescimento. Provas novas que a gente lança, provas com 1.000, 1.200 pessoas, que para triatlon é um número importante. Com certeza. Lotam. Um bom exemplo desse é o Ironman Rio de Janeiro. O Ironman 70.3 no Rio foi prova nova no Rio. E a prova lutou na primeira semana. É porque assim como o circuito Ironman, que no Brasil o crescimento é recente, né? A gente tinha uma prova de 70.3 e uma de full Ironman até pouco tempo atrás. 2013. Né? São 3 anos de diferença e agora a gente passa a ter 5 provas no ano. Verdade. E o número apesar da gente, comparado aos Estados Unidos, estar muito longe em quantidade de eventos, o número geral de eventos de triatlon também cresceu muito, de triatlons curtos e de média distância, né? A gente tem circuitos pipocando quase toda semana, em todo lugar, né? O que é muito bom, porque esse tipo de atleta, sem dúvida nenhuma, que o objetivo dele, da grande maioria, arriscaria de 90%, é fazer um 70.3 ou um Iron em algum momento. Então acho que pra gente é muito bom esse surgimento de novos eventos. Você tem que ter esse vida pessoal, vida familiar. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Vai fazer muito, sofrendo muito. Como você mesmo disse, voltando à parte dos valores, o triatlon é um esporte caro porque engloba 3 modalidades distintas, você tem que realmente se dedicar às 3. Muitas vezes você precisa de um treinador específico, um acompanhamento nutricional, em algum momento você vai precisar de uma fisioterapia, de alguma coisa, porque exige bastante do corpo. É um negócio caro, né? A prática do esporte em si já é caro. E as inscrições também são muito combatidas, os preços, né? A gente vê as pessoas falando de preço até das provas menores, até os valores para o Iron 70.3. Na sua opinião, um pouco do valor tem a ver com uma questão de demanda, de oferta e procura? Tem muita procura, então o preço vai ser esse? Ou não? Custa muito caro fazer provas de triatlon no Brasil? Críticas, elas têm que ser muito bem aceitas, né? Para você, de alguma maneira, tirar uma lição ou aprimorar, aperfeiçoar determinado serviço, desde que fique no campo do bom senso. Aquele cara que critica por criticar, né, destrutivamente, eu acho que você tem que filtrar. E, sem dúvida nenhuma, aqueles que criticam de uma maneira inteligente, uma maneira realmente com o intuito de colaborar, a gente vai ouvir e, se possível, implementar ou acatar. E, né, a crítica para tal momento. No caso das inscrições, eu acho que não tem a ver com demanda, tem a ver assim, sim com 2 cenários. O primeiro é a falta de patrocínio. Né? Você não tem patrocínio. Eu ia chegar nesse ponto. Não tem patrocínio. Né? Para Ironman, o pessoal só olha o ônus, né? Desculpa, o bônus, não vê o ônus, né? Só olha quanto, ele vendeu 2.000 inscrições a $700. Tá bom, me custa 5,5 milhões para fazer um Ironman, por exemplo. Então, né, o nego só olha o que entra, não olha o que sai. Então, acho muito engraçado esse pessoal critica e sem fazer um juízo do tamanho, por exemplo, de uma estrutura de um Ironman. Então, assim, a questão das inscrições, as provas do triatlon short, do circuito, por exemplo, do Troféu Brasil, do Núbio. O Núbio tem uma razão para cobrar o que ele cobra. Não vou entrar no mérito se é caro ou se é barato, mas eu posso ter certeza, ou posso afirmar que é justo, porque ele não tem patrocínio. A questão do patrocínio é uma questão interessante, porque se você colocar o Ironman como uma prova talvez mais desejada e a que ainda consegue ter uma relevância maior de mídia, de redes sociais, de exposição de marca, se o Ironman tem dificuldade de patrocínio, o cenário do triatlon no Brasil é triste. É quase como qualquer cenário esportivo no Brasil, tirando o futebol. Exato. Né? A gente volta para o problema geral do esporte nacional. Né? Exato, da falta de tudo. Então não precisa ir muito longe. É bem difícil. Então acabou. Então foi o que você falou. Tirou o futebol, você entra numa vala comum que, se não tiver tragédia, não tem mídia. Na Stock Car, que é a 3ª ou 4ª maior categoria de turismo, de automobilismo, na categoria turismo, que é a roda fechada que a gente fala,
abre o jornal numa segunda-feira depois de uma etapa de Stock Car, não tem nada. Dependendo, nos 2 maiores jornais de São Paulo, você tem quando tem uma frase, ou né, um bullet. Agora, se tem um acidente que morre uma pessoa na etapa, por exemplo, de Interlagos Stock Car, é uma página inteira. Esse lance do reflexo do esporte que ele tem na mídia, no público, no que se fala, o Ironman Brasil, apesar de muita gente combater os preços e falar do valor, que é caro, que é isso, como a gente já disse, ele também é muito elogiado, né? Eu pessoalmente conheço diversos atletas que fizeram provas fora, em países diferentes, e também já passaram pelas provas nacionais, e todos eles falam, não, a organização do Brasil é excelente, é muito bem feita, é uma ótima prova. A estrutura que nós montamos no Ironman 70.3 é melhor e mais bem estruturada do que vários Ironmans full mundo afora. Então tem gente que vem correr Ironman 70.3 aqui, ou os brasileiros que correm nossas provas de Ironman 70.3 comentam conosco, eu não vi estrutura como essa em Ironman que eu fiz lá fora. Nós estamos falando do meio Ironman, não tem ninguém no meio, mas no meio Ironman, um 70.3 ele mais enxuto, talvez. Exato, né? Ele tenderia a ser mais enxuto, né? Uma prova, a média são 6 horas, várias pessoas fazem 4 horas e meia, 4 horas e 45, 5 horas. Mas não, a gente não abre mão disso. Porque imagina, você fala disso com conhecimento de causa também, assim como nossos atletas rodam, você também roda. Sim. E conhece eventos. Não, eu particularmente fiz 8 Irons, todos fora. E, assim, durante a prova eu tinha saudade dos Irons que a gente organiza aqui, porque a estrutura é longe, não chega nem perto do que a gente monta aqui. E o que a gente entrega, a gente cobra por isso. Então, assim, é muito fácil falar, é caro, amigão. Né? Vamos debater, a gente debate. Agora, esses são os motivos, alguns dos motivos. Não sei, a gente também, hoje a gente vê um mercado, por exemplo, a concorrência, vamos dizer assim, do Ironman no Brasil direta, não é tão grande, não é tão direta também, porque não tem nenhum circuito do mesmo tamanho, com o mesmo nome, com provas na mesma distância, ao mesmo tempo que o Ironman. A gente tem alguns circuitos se aproximando, com meio Iron, com a distância equivalente ao meio Iron e tal. E eles oferecem como os diferenciais, ou usam isso até como um apelo de mercado, o lance de não ser em dólar, você poder pagar com a moeda nacional e com o seu cartão de crédito nacional ou da forma que você preferir, um lance de parcelamento. A gente também tem visto muito isso do parcelamento por conta do preço. Isso é uma coisa impossível de implementar no Iron? Não, aqui a gente tem que seguir alguns parâmetros, né, da WTC, que é a entidade mãe que regula e detém os direitos de todas as provas no Ironman no mundo. E absolutamente a gente tem algumas, na verdade, a gente tem que seguir um padrão, né? E esse padrão é replicável no mundo inteiro. Então, assim, mas sem dúvida nenhuma, o nosso interesse, a nossa intenção é sempre tentar facilitar ao máximo para o atleta. Então, assim, essas provas que eu costumo dizer genéricas, que são da distância equivalente a um Ironman 70.3, muita gente me questiona, me pergunta né, da concorrência. Eu acho que sempre concorrência é bom. Concorrência sempre nos deixa em alerta, nos deixa sem baixar a guarda. E tem o lance do fomento ao crescimento do esporte. Né? Eu torço, muita gente pode não acreditar, e, enfim, paciência, mas eu torço para que as provas com distância semelhante à nossa seja um sucesso, até mesmo para poder fazer, né? Porque as nossas eu não posso fazer, porque eu estou tão envolvido na organização acaba tendo que ir para fora. Exato, mas então, se tivessem provas, enfim, acho que o caminho, tomara que o caminho seja de provas boas, e provas com uma entrega boa, mas eu torço para que as provas sejam boas, para poder fazer, no mínimo, e para fomentar. O crescimento do esporte como você disse, a gente tem mercado, a demanda é crescente. Exato, então assim, sabe, as pessoas gostam de ficar polemizando. Eu torço para que dê tudo certo para os concorrentes, de novo, que façam provas boas, até mesmo para nos manter em alerta, no sentido de... Tá sempre melhorando. Lógico, vamos aperfeiçoar, vamos olhar, ver se tem alguma coisa que ele está fazendo melhor que a gente, tentar implantar, não naquele lance de copiar. Não é porque no mundo nada se cria, tudo se copia, e se possível aperfeiçoa-se. Então não vejo problema nenhum.
pessoal está copiando alguma coisa que a gente faz, é porque é bem feito. Você falou da dificuldade de patrocínio, a gente está num ano mais um ano de crise financeira no país, todo mundo tirando o pé, com certo receio do que vai vir depois, se vai conseguir tocar os negócios ou não. Isso já está batendo assim na porta de vocês? Ou ainda não? O Iron vai seguir? A prova se mantém por si só, assim, mesmo com essa dificuldade de patrocínio? Não, na verdade, a gente é sempre um motivo de preocupação. Por mais que eu fale, e sem dúvida é um fato, a dificuldade de se conseguir patrocínio, você não pode deixar de rodar a bolsinha. Tem que estar batendo de porta em porta sempre. Sempre. Né? Mas sem dúvida que a dificuldade aumenta, e além do mais do que você falou da crise, que infelizmente o Brasil se encontra, tem a questão das Olimpíadas, que pra gente é pior ainda. Exato. Assim como a Copa impactou o mercado das corridas, principalmente. Negativamente, as Olimpíadas também tendem a tirar o foco, tirar o eventual interesse que a empresa X ou Y teria em patrocinar um evento como, por exemplo, o Ironman. Né? Mas, de novo, não pode parar. Eu sei que a gente tem que entregar 5 eventos de Ironman esse ano e nós vamos entregar. E a projeção, você acha que o Brasil ainda tem espaço para crescer, o circuito do Ironman, de repente? Não. Você acha que esse é um número bom? Acho que a gente tem que consolidar essas 5 provas. E aí sim, começar a prova a prova, melhorar e aperfeiçoar e ajustar para que a gente tenha 5 provas irrepreensíveis. Minha leitura. Essas 5, vamos dizer assim, 5 sedes atuais que a gente vai sair em 2016 aí, você acha que são lugares que a gente pode... Fred, você nunca vai... Não dá para ter essa ideia. Não, você nunca vai ter o cenário ideal, né? A gente busca o ideal. Muita gente questiona também, vai fazer um 70.3 em Palmas. Por que não fazer um 70.3? Se Palmas reúne as condições técnicas para fazer um kick, todo mundo acha que é como se fosse fazer uma corrida de rua. A dificuldade é infinitamente menor do que fazer um triatlon, e principalmente um triatlon, ora um 70.3 ou um Iron. Você tem primeiro que ter 3 modalidades no evento só, você tem que ter 3 condições técnicas aceitáveis para se fazer com relação à segurança, bem-estar do atleta, conforto, mas enfim, distância física, né? Nós estamos falando de 90 km, você tem que arrumar num 70.3 e 180 num Iron, com limitação de volta. Imagino que tem até o interesse das próprias sedes, né? De algumas cidades em levar o evento. Não tem dúvida. Ele não muda porque muda, né? Você tem que ter um tripé, é muito simples. Primeiro, a condição técnica. Né? Sem isso aqui, você para na hora. Atende tecnicamente, eu consigo realizar as 3 modalidades em tal praça? Sim. Se não, já descarta. Segunda condição sine qua non. A cidade tem estrutura, logística, infra, por exemplo, hotel, aeroporto. Se também não, já descarta. E a terceira condicional é o investimento da cidade sede. Porque eu sempre falo contra número e fato no argumento. Vou dar um exemplo. Ironman de Florianópolis. A gente deixa na cidade 20 milhões de reais. Não é justo e legítimo eu pedir uma contrapartida financeira da cidade? O brand awareness que a cidade tem, o institucional, o marketing que a cidade vai levar tendo um evento de Ironman lá, né? O residual que essa prova leva, tendo atletas de 15, 20, 30, 35 países, como o caso de Floripa. Isso a gente não consegue medir. Mas eu tenho certeza que tem um residual aí embutido. Eu acredito que esse ano 2016 sai Brasília, entra Palmas, 70.3, as outras peças permanecem as mesmas, Itaipu. Eu acho que tem tudo para as provas se consolidarem e, como eu falei, a gente aperfeiçoá-las ao longo dos anos. Aí vamos ver o que o mercado traz, né, também. Você falou, é um movimento constante, a gente está numa curva crescente de demanda, de crescimento do esporte, surpreendentemente, num momento que o país está numa curva descendente. Então, é um momento de realmente estruturar, talvez, amadurecer esses eventos, né? Realmente é uma visão do empresário, de fato, né?
Beleza, Carlos, acho que é isso, cara. A gente queria conhecer mesmo como funciona mais o business do Ironman aí e conversar um pouquinho sobre você, sobre... É um business, eu posso afirmar para vocês que é um business do lado de cá da cadeira tão desafiador quanto ou mais do que fazendo a comparação da ótica do atleta, né? Eu acho que a gente também tem que ter planejamento, a gente tem que também ter disciplina, a gente tem que também estar focado. E sem dúvida nenhuma a nossa responsabilidade é imensa. Então, mas deve ter um gostinho bom também de proporcionar isso para quem está lá, né, não cara? Não tem dúvida. Você que está levando esse evento, botando ele de pé durante tantos anos, já deve ter visto cada história. A nossa maior felicidade, eu sempre falo nos congressos técnicos, que é trazer cada um do atleta, independentemente do tempo dele, na linha de chegada e poder entregar essa realização de um compromisso, de um sonho, de um objetivo. Isso não tem preço. E eu me sinto muito privilegiado de poder a cada evento de Ironman entregar isso. Então isso você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, de fato, você vende um sonho, né? Você trabalha com sonho, não trabalha só com evento. A grande maioria, uma boa parte das pessoas não entende. Só quem está no meio, só quem está envolvido, ora como atleta e nós agora, enfim, como organizadores, eu também sou atleta, é difícil de explicar, mas é um sentimento fantástico que eu me sinto muito privilegiado em poder entregar isso a cada e todo evento de Ironman aqui no Brasil. Legal. Obrigado, Carlos. Valeu. Abração.